Nesse vídeo, vamos falar sobre resistores em série. Aqui estamos representando uma bateria de uma maneira mais simples. Esse lado maior é o maior potencial, esse lado menor é o menor potencial, portanto, a corrente elétrica vai passar dessa forma. Nos resistores em série, o início de um está ligado no terminal do outro. Ou seja, está um ligado atrás do outro. Cada nó desse não tem nenhum segmento que esteja ligado a outra parte de algum resistor ou algum elemento passivo ao circuito. Então, nós temos aqui R1, nós temos R2 e nós temos R3. São três resistores. O que nós queremos saber é um resistor que substitua esses três resistores e tenha exatamente a mesma corrente passando no circuito. Nós sabemos que aqui nós temos a diferença de potencial V1, aqui nós temos a diferença de potencial V2, aqui nós temos a diferença de potencial V3. Aqui é o mais, aqui é o menos, aqui é o mais, aqui é o menos, aqui é o mais e aqui é o menos. E o que nós sabemos é que a diferença de potencial total vai ser a soma das diferenças de potenciais nesse circuito, ou seja, V vai ser igual a V1 mais V2 mais V3. Pela lei de Ohm, nós sabemos que V é igual a I vezes R. E esse R é o que vamos chamar de resistor em série, que substitui todos os três resistores por um só, causando o mesmo efeito no circuito. V1 será igual a I, que é igual para todos os resistores, vezes R1. V2 é igual a I vezes R2. E V3 é igual a I vezes R3. Então, nós temos que V é igual a I vezes RS. E temos a queda em cada resistor. Vamos supor que a diferença de potencial aqui seja de 3 volts e nesse resistor caia 1 volt, nesse resistor caia 1,5 volt e esse resistor vai cair meio volt. A soma tem que dar 3 volts, pois esse potencial, quando é elevado pela bateria, depois ele cai exatamente e volta para o mesmo patamar, para o mesmo potencial. Portanto, podemos escrever I vezes RS é igual a I vezes R1 mais I vezes R2 mais I vezes R3. Colocando em evidência o I, nós vamos ter I vezes RS é igual a I vezes R1 mais R2 mais R3. Simplificando o I, nós vamos ter que o nosso resistor em série, RS, é igual a R1 mais R2 mais R3. Então, o resistor em série final é a soma de todos os resistores. Mesmo que haja mais resistores, R4, R5, R6, contanto que eles estejam em série. Vamos colocar um exemplo para ilustrar. Nós temos aqui uma diferença de potencial, mais e menos. Vamos colocar que nós temos 1,5 volts de diferença de potencial. Nós temos um R1, um R2 e um R3. Vamos supor que R1 seja de 100 ohms, R2 seja de 50 ohms e R3 seja de 150 ohms. Então, quem é que vai ser nosso RS, ou seja, nosso resistor em série? Nosso resistor em série vai ser a soma dos três resistores, portanto, 100 mais 50 mais 150, ou seja, vamos ter 300 ohms
como resistor equivalente no circuito. Então, qual vai ser a intensidade da corrente elétrica? A intensidade da corrente elétrica vai ser V dividido pelo resistor equivalente. V é 1,5 volts dividido por 300 ohms. Isso vai resultar em 0,005 amperes, ou podemos dizer que é 5 miliamperes. Agora, se quisermos saber quem é que é V1, V2 e V3, V1 vai ser I vezes R1, que vai ser igual a 5 miliamperes, vezes R1, que é 100 ohms. Ou seja, isso vai resultar em 0,5 volts. Quem vai ser V2? V2 vai ser I vezes R2, que vai ser 5 miliamperes, vezes 50 ohms, que vai resultar em 0,25 volts. E, finalmente, quem vai ser nosso V3? V3 vai ser I vezes R3, que vai ser igual a 5 miliamperes, vezes 150 ohms. Isso vai resultar em 0,75 volts. Ora, o V total é 1,5 volts. E, obviamente, o V total, como é a soma de V1 mais V2 mais V3, se somarmos V1 mais V2 mais V3, vamos ter que ter exatamente 1,5 volts. Então, vejamos, V é 0,5 volts mais 0,25 volts mais 0,75 volts. 0,75 mais 0,25 vai dar 1, mais 0,5 resulta exatamente em 1,5 volts, que é a diferença de potencial total. Mais uma coisa que é importante salientar. Se você tem um circuito e você verifica que são resistores em série, a intensidade de corrente que passa nesse resistor é a mesma que passa nesse, é a mesma que passa nesse. Se você tiver um nó que haja corrente elétrica indo para esse lado, ou um nó que haja corrente elétrica indo para esse outro lado, esses resistores deixam de estar em série. Ou seja, eles só estão em série se a corrente elétrica que passa por esse nó for de 0 amperes. Ou seja, se essa corrente for exatamente igual a essa, que foi exatamente igual a essa, então esses três resistores estão em série.